Oi, oi. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô, deixa eu só afastar aqui que tá cortando minha testa. Uhum. Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. E aí, Alana, quanto tempo, né? Poxa, toda live a Então, gente começa assim, né? Toda live a gente desde a começa última falando live, né? quanto tempo. Pra quem tá aqui, boa noite, boa noite. Cirlei, Nájila. A gente sempre começa contando as novidades. Contando as novidades, né? Tem Hoje eu bastante esqueci do já. café. Esqueceu do café? Eu tô tomando uma aguinha aqui para não ficar sem voz, porque final de dia já viu, né? Já viu? Vocês estão de férias, Rodrigo? Tamo nada. Desde o Não? dia 2 trabalhando. Ah, mas lá na Desde o praia dia ou no 2 Rio ontem, só? né? Dia 2 ontem. Desde ontem trabalhando. Agora ficou colorido aqui tudo. Pois é. Eu Antes tinha era a ficado polícia, né, fora de Alana? lá. Agora não Oi? é mais a polícia. Antes Só era a regular. polícia no carro. É, aquela última live, acho que era a penúltima, não sei, que É, passava assim, que passava a sirene da polícia, meu Deus, só a essa polícia. foi engraçadíssima. Sim. E E aí, você também atendendo. atendendo, comecei hoje a jornada 2023 lá na clínica. Ah, sim. Tá Não tô certo. gostando desse filtro, tá estranho, acho que esse tá um pouquinho melhor. Tem que começar, né, Rodrigo? Uma hora ou outra, no começo do mês ou no final do mês, a gente tem que atender. Uhum. É, nesse período tem muita gente viajando também, né, Alana? É, tá todo mundo de férias, eles estão, principalmente na praia, que a gente vê as publicações, as postagens, né? Mas o pessoal vai Uhum. visitar a família, vai passear, enfim. É verdade. Quer começar? Mas logo retoma a normalidade. Quer É, começar já, férias. Alana? O pessoal vai entrando devagar, a gente vai falando, né? Como você preferir. Uhum. Eu só queria que você iniciasse. Eu tô com a minha voz um pouquinho falha, eu tava doente esses dias. E aí eu Ah, vou no embalo, vou pro rumo. uhum. Então tá bom, se você quiser pegar uma água também, né? Te dá uma Eu já, ajuda aí. eu já vejo uma aguinha lá. Já pede uma água aí, tá certo. Então, hoje a gente vai falar sobre o autodiagnóstico, né? É um tema, assim, que a gente no dia a dia conversa bastante, porque infelizmente é muito comum, ainda mais hoje que muita coisa da saúde se tornou quase popular, né? É Uhum. incrível. Falam que de psicólogo, de louco e de médico todo mundo tem um pouco, né? E acaba Virou um sendo isso, digitado as comum. pessoas acaba sendo isso, as pessoas acham que não precisa de um olhar de um psicólogo, não precisa do olhar de um médico, ela mesma já descobre o que ela tem, né? Pesquisa, dá um Google, já vê os sintomas. Exatamente. Acontece muito. Hoje ficou muito banalizado, assim, os termos técnicos, né, Rodrigo? Uhum. E falando, voltando, assim, à minha prática, eu percebo que a gente trabalha principalmente com dois tipos de pais, falando em diagnóstico para as crianças, né? E quem é responsável pelas crianças são os pais. Então, a gente tem aquele pai que procura você, que é totalmente comprometido, que é aberto para novas sugestões, que está disposto, né, a investir realmente, se for o caso, e que Uhum. está aberto, né, ao que nós tenhamos a trazer, assim, de acordo com os indícios daquela criança, né, de acordo com o que ela apresenta. Sim. Temos também, infelizmente, esse perfil de pai, pai e mãe, né, pais, é menos comum. Nós temos uma grande maioria, nós temos um perfil de pais
que nega, né, que a criança possa apresentar algum sintoma que caracteriza para algum tipo de transtorno, enfim. A gente tem aquele pais que quando a gente procura falar alguma coisa assim direcionada ao tema de um possível diagnóstico, que diz que não, que tenta negar, que não, eu já ouvi, né, aí de conhecimento empírico falando para vocês e de prática clínica, pai falar que meu filho não é retardado, meu filho não é. Então, e não estamos dizendo que o filho é retardado, mas às vezes o filho demanda um cuidado especial. E quando a gente tem um diagnóstico, é muito mais fácil de trabalhar. A gente sabe lidar com a criança, né? A partir daquele material que a gente tem em mãos. A partir de evidências, a partir de um score especializado, a gente consegue trabalhar melhor com essa criança. A gente sabe o que fazer. Esse é o português claro. Sim. Infelizmente, o segundo perfil de pais é o mais comum. Mas a gente também é muito bom de trabalhar com os pais que estão dispostos, que vestem a camisa junto com o terapeuta, que querem realmente encontrar soluções. E tem também aqueles pais, né, Alana, que ele já vem com o diagnóstico, ele só quer que você bata o martelo. Só quer que você confirme o que ele já está falando. Né? Assine para mim, doutor. Eu pesquisei que é isso e isso. Ou então já que ele tem tudo certo, é isso. Você não tem nem o trabalho de fazer o diagnóstico, de fazer os testes, porque o pai já veio com tudo certo para você. Só se colocar teu nome ali. É, só você assinar lá, coloca o carimbo. E o quanto que isso é perigoso, né? Muitos pais acabam até fazendo isso assim num desespero ou por uma falta de conhecimento, mas quanto que isso é perigoso. E eu entendo, assim, porque a gente volta àquela história de não ter manual de instrução, né, Rodrigo? É uma preocupação no intuito de proteger o filho e, ao mesmo tempo, uma negação, como quem diz, não é nada, então eu consigo, né, passar por isso assim, fingindo que não é nada. Então, cada um tem uma resposta diante da situação. A gente tem que olhar para os dois casos com muito cuidado, realmente. Sim. Porque a interpretação é 100% deles, né? Às vezes a gente pode até fornecer o mesmo diálogo, a mesma explicação, né, técnica, que é isso que a gente fornece, explicação técnica baseada em fatos, em evidências, mas o entendimento deles vai ser sempre diferente. Sim. E assim, eu vejo também que muita gente que busca por um diagnóstico ou que já chega falando que tem o diagnóstico, né, se autodiagnosticando, a pessoa não entende o como é um processo de você ter um diagnóstico. Como que é feito esse processo? Porque não é você chegar no psicólogo, ele olha para você, te faz 5 perguntas e fecha lá. Ah, o que ele tem é TDAH. O que ele tem é esquizofrenia. Não é assim que funciona. Né? Muitas pessoas não conhecem como que é feito o diagnóstico. Então, queria até aproveitar para eu estar falando um pouquinho mais, Alana, como que é feito o diagnóstico? Eu acho que isso está mais na tua prática, né, Rodrigo? Na tua prática lá da PAI, principalmente porque vocês são responsáveis por fechar o diagnóstico, vocês passam por toda a equipe multi, né? Na Secretaria de Educação eu não trabalho, né? Eu encaminho. Mas na clínica eu tive duas avaliações para fazer e acabei tomando supervisão e encaminhando, né, meus pacientes. Sempre eu peço a segunda opinião de outros profissionais, né? Primeiro faço uma análise, né, falando da minha prática, faço uma análise geral, coleta de dados e logo mais quando eu vejo que é um transtorno de ordem psiquiátrica, eu encaminho. Transtorno de ordem neurológica, né, vou em encaminho também. A gente trabalha muito com a rede de apoio na prefeitura, né? Então a gente passa para as entidades cabíveis. Na prática clínica também.
eu faço esses encaminhamentos. Trabalho também em conjunto com o psiquiatra, tem até o Dr. Daniel de Ponta Grossa, que ele é ótimo, excelente. A gente sempre troca figurinhas a respeito dos casos que nós temos em comum. Uhum. Principalmente quando é questão de medicação, né, Rodrigo? A gente já verifica e tem a necessidade de encaminhar. Essa parte de medicação é bem importante ter ciência, né, do que está acontecendo, se faz tempo que não muda a medicação, ou se foi alterado recentemente, mudou a dose, porque isso acaba fazendo muito efeito sobre a pessoa, né? A pessoa que deixa de tomar medicação ou muda o medicamento, muda bastante o comportamento. É verdade. Eu não deixo o paciente meu com 2 anos com a mesma medicação. Uhum. Geralmente, é 1 ano e pouquinho ali, eu já peço para ele estar verificando, estar remarcando consulta. Às vezes eu mesmo entro em contato com o neuro, peço o número. Uhum. Eu tenho curiosidade para saber como que funciona as entrelinhas lá do teu trabalho, Rodrigo. Uhum. Então, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as avaliações, né, como que é feito. Acho perfeito, por favor. Bom, para quem não conhece, né, eu trabalho num anexo à PAI, é junto com a PAI, mas não é exatamente a PAI, que é o Centro de Atendimento Escolar Especializado. E o que acontece lá? Tem vários profissionais, né? Tem psicólogo, tem fono, tem neuro, tem físio digamos, o João, que vai ser atendido, ele é atendido pela fono, pela físio, pelo neuro, pelo psicólogo. Então, a gente tem todas as especialidades. E alguns, né, fica sem uma especialidade ou outra porque já está de alta, já foi resolvido, mas, em geral, eles têm acompanhamento de diversas abordagens e diversos profissionais. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente consegue ver, por exemplo, qual que é o parecer da fono, qual que é o parecer da psicologia, qual que é o parecer da questão médica, e aí a gente consegue ter um olhar mais amplo sobre isso. E, além disso, especificamente da parte da psicologia, a gente trata tanto a questão de entrevista com responsável, pai e mãe, a gente faz atendimentos antes e depois e durante a avaliação para também ver como que a criança é, digamos, fora do contexto de teste, né? A gente aplica não só um teste, mas 2, 3 testes para ver se os resultados tem alguma batem dúvida também. ali, se não fechou os critérios, faz outro teste. Exatamente, a gente nunca faz um, a gente sempre faz 2 ou 3 para ver, ó, deu tudo parecido, esse daqui deu discrepante. Então, não é assim de você olhar para a pessoa e falar, eu acho que é isso, deve ser isso, vamos colocar aqui. Né? E Não é no final é feito né? um relatório com a equipe toda, com todos os profissionais, desde a avaliação de fono até a avaliação motora, de físio, de psicológica, né? Para a gente também ter um respaldo. E é basicamente assim que acontecem as avaliações. Né? Se vê que é necessário fazer o encaminhamento para fora, que não tem aquela especialidade, como no caso de psiquiatra a gente não tem lá, só tem neuro. Então, se for o caso de psiquiatria, a gente tem que encaminhar. Né? Vocês encaminham geralmente para clinicale, né, Rodrigo? Depende muito, sabe? Tem casos que é encaminhado... Não. Tem casos que é encaminhado para cá, para a cidade mesmo, se tiver, né? Se não tiver algum caso assim, pode ser encaminhado, por exemplo, para o hospital regional, se tiver atendimento lá. Ou pode ser encaminhado para algo particular, sabe? Tem tanto pelo SUS quanto convênio. Aí vai depender, né? Vai depender de, eu tenho Unimed, então, você quer ir pelo Unimed ou quer tentar pelo SUS, o que você vai fazer? Daí a gente vê para
onde que encaminha, mas depende de cada situação. Pelo SUS é muito demorado, né? Dependendo do caso, é. Às vezes, eu já tive caso ali de esperar um ano inteiro e ainda não ser chamado. É por isso, Que o problema do que é SUS é a porta de demorado, né, entrada, Rodrigo? né? É por isso que é demorado. E é importante a gente dizer que muitas vezes esse trabalho é incompreendido, né? Às vezes até para os pais não entendem ao certo, né? Como que funciona o procedimento, o que realmente vocês fazem que demora tanto, né? É importante esse diálogo com eles, né? Porque eles são os principais interessados sobre o diagnóstico do filho. Sim. E assim, muita coisa interfere nessa questão da avaliação, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um teste de atenção, de concentração. Daí, na noite passada, a criança é muito ansiosa e não dormiu. Qual que é a chance dela ir bem? Sabe? Ou não comeu. Exatamente. Ou tá num dia Discerne, estressado, tá, sabe? Então, por isso que não é uma coisa de você bater o olho e falar é isso. Você tem que ir semana após semana ali. Às vezes vai aplicar, por exemplo, o VISC. Daí o VISC nem sempre dá para aplicar, quase nunca dá para aplicar numa vez só. Né? Dependendo da criança, não do dá para ritmo, aplicar você numa tem vez que só. ir 3 sessões, 4 sessões. Então, aí vai, tudo isso a gente vai vendo, né? Questão da comunicação da criança também, Aí tem a como é que parte elas dos comunicam. relatórios, que é de responsabilidade do profissional. Uhum. Tudo isso demora. E às vezes Sim. o pai ou até o professor tá lá, cadê o diagnóstico dessa criança? Mas Uhum. calma, é um processo. O Rodrigo costuma dizer, Alane e seus processos, mas é um processo também. É, e assim, tem toda uma preparação e tem que ter, né, tanto o antes da avaliação quanto depois. Porque também não adianta a pessoa receber lá, é o caso de TDAH, e a pessoa se desespera, né? Então há toda uma preparação, tanto antes, durante e depois do processo para dar o diagnóstico, porque o diagnóstico é algo muito forte, né? Dependendo de como a pessoa encara isso, pode ser um estigma para a vida dela. Pode ser muito taxativo, né? Uhum. Eu tomo muito cuidado com as rotulações, porque o pai pode interpretar mal, né, de acordo com como for transmitido o nosso diálogo, e a criança também. Às vezes ela pode crescer convicto de que tem alguma coisa, e na verdade o diagnóstico ele pode ser refeito, né, Rodrigo? Sim, Depois de um tempo. revisto. Uhum. Depois de um tempo. Também os pais, se pagarem em particular, eles podem ter segundas opiniões, né, de outro profissional. E assim a gente pode ir, né, seguindo aí o fluxo, as fases do desenvolvimento dessa criança. Porque, como você disse, muitos fatores interferem no diagnóstico, né? Sim. É o contexto, é a maneira como a criança é, enfim, a maneira como os pais Uhum. conduzem, né, a bagagem que essa criança traz, tudo isso. Tudo O isso interfere no manejo e a resultado. preparação também dos profissionais que vão fazer, Uhum. completamente diferente. Você pegar uma pessoa que já tem anos de experiência e uma pessoa que não tem essa bagagem, né? Ou que Pode uma ter falhas no pessoa que já resultado conhece a também. criança há 2 anos e a pessoa que nunca viu a criança. Só vai ver na avaliação. Pois é, tudo isso interfere. E, Uhum. e eu acho que a informação também, a informação está muito acessível. E aí os pais às vezes querem, né, sobrepor ali o resultado com aquilo que eles pesquisaram. E Sim, isso eu acho que é um desafio que a gente enfrenta no dia a dia também, né, Rodrigo? Porque existe um olhar diferenciado que é o olhar técnico. E sim. existe aquela informação pronta que a gente pesquisa, né, a dispor de um clique. Então, Uhum. tudo isso é diferente.
E tem também muito aqueles testes rápidos, né? Que os faz na internet. Às vezes eles vão Totalmente senso naqueles comum. testes rápidos e descubra se você tá com Covid ou não. Daí você começa a falar lá, tô tossindo, tô com dor na garganta, tô não sei o quê. Daqui a pouco dá Covid. Mas como que você vai confiar num teste da internet para você ter certeza? Não dá, né? Mesma coisa com os transtornos, né, Rodrigo? A gente vê, não, mas eu vi Sim. que meu filho tem isso. O Desculpa se você é profissional, narcisista. Daí coloca o teste lá e não é assim, né? um detalhe que eu não sei se você vai citar ou não, mas eu gostaria de falar já. Uhum. O material do psicólogo, pessoal que está assistindo, é o DSM. Como que é a tradução dele, Rodrigo? É em inglês. É, Você lembra o nome em inglês dele? A gente fala o DSM DSM-5. já é em inglês, né? Então, A gente fala em português DSM-5. seria Manual de Transtornos Mentais. Manual Manual de Estatístico Transtornos Mentais. de Transtornos Mentais. Esse é o nosso material. E é 5 por quê? Porque ele está na versão 5, né? Pode ser que daqui a uns anos, e eles já estão fazendo análise de um novo manual que eu li esses dias, Sim. e aí está se preparando a versão 6. E aí, nesse período, quando tiver lançado o novo manual também, nós, profissionais da área de saúde, né, Rodrigo, psicólogos, teremos que nos readaptar. Então, estudar novamente os novos transtornos que surgem, porque é impossível mudar a numeração do manual e os transtornos continuarem os mesmos. Não, vai ter muitas modificações. Vai. E aí De vai existir uma critério, tudo. readaptação nossa também. Uhum. E tem o CID também, né? Tem o E CID. O CID, na verdade, ele é um material legal de referência dos psiquiatras, dos médicos e dos neurologistas. Uhum. Nós usamos o CID para estudo, né? Sim. Mas não usamos o CID, né? Para fechar Uhum. um diagnóstico, nós usamos o DSM-5. Existem profissionais que já usaram o CID. Eu mesmo no início, eu olhava o CID, via o transtorno, né? Porque é fácil, é um material simples de você usar, né? Aparecem as siglas, a numeração. Se Sim. não me engano, é o capítulo 5, que é o dos. Não vou falar besteira. Mas existe um capítulo específico para os transtornos de ordem mental, né, Rodrigo? E hoje em Aham. dia a gente usa mais para tirar dúvida, para ver se está seguindo juntamente com o DSM, se as interpretações são as mesmas, né? Se não tem divergência na hora de fechar o diagnóstico. Então, é por Uhum. isso que a gente usa o CID. Então, tem que ter um certo link com a linguagem também dos outros profissionais, né? Com psiquiatra, com Exatamente. neurologista, com médico. Uhum. Mas o nosso manual de referência legal é o DSM-5. O CID tem algo bem bacana também, porque, por exemplo, para caso de autismo, ele tem Nós F84.0.1.2. recebemos muito E, F84. e esse ponto 1, ponto 2 faz toda a diferença, porque esse seria o grau do autismo. Uhum. Então, se você recebe um F84.0, é diferente de você receber um F84.2.1, porque quer dizer que o grau do autismo que foi avaliado ali é diferente, precisa de maior apoio, né? De maior Uhum. complexidade. E o ponto 2 é onde entra aquela lei que é obrigatório ter estagiário na sala de aula. Uhum. Sim. O autismo é uma das coisas, sim, que tem tido bastante avanço, né? Muita gente até se Nossa, assusta como que antes não tinha autista e hoje tem muitos, né? Cada vez mais. cada vez mais. É assustador, assim, Ipiranga é uma cidade pequena, na evolução do saber, antiga evolução, a super creche tem 8 autistas. Uhum. É muita coisa. Ponta Grossa também tem bastante casos.
É porque é uma coisa nova, né? Nova no sentido de que antes não tinha muito material, não tinha muito estudo sobre isso. Então, talvez antes tivesse muito mais autistas também, mas não foi descoberto. E agora que Era está tratado sendo. como esquisitices, né? É, Dessas e como pessoas não é uma como não dá excluída. em exame, né, esses transtornos mentais, eles não saem num eletroencefalo, num Uhum. eletrocárdio, não tem um exame que você vai fazer ali e vai aparecer, né? E no trabalho de formação com os professores, que é o TEA, já puxando, né, para o meu lado, Uhum. a gente verifica que existem alguns exames, né, que tem ressonância magnética principalmente, que ele verifica algumas alterações neuronais, Uhum. comportamentais. Mas ele não designa para você, não sai um exame dizendo assim, autismo, autista. Não. Uhum. Isso a gente vai precisar de uma série de testes, mais de observação clínica, principalmente o fator principal para fechar o diagnóstico, gente, é com material técnico, seriam os testes, né, as avaliações, Sim. e observação clínica, né, e verificar o contexto da criança, né, que a gente precisa verificar as etapas, os marcos do desenvolvimento. Foi cumprido ou não foi? Então, todo esse respaldo para poder fechar um diagnóstico, né? Alguns médicos pedem esses exames, né, com base complementar, mas ali vai ver alterações neurológicas ou alterações comportamentais. Não Uhum. vai dizer que a criança tem autismo. E muitos dos casos nem são feitos os exames, né? A E às família vezes não acaba aparecem não tendo nem alterações. conhecimento que teria que ver um exame, né? Às vezes ela trata aquilo como algo assim, ah, não é nada, né? E nem Uhum, corre atrás. E daí, muitas vezes, depois que vai ver, nossa, era isso. Tem muitos exatamente. casos assim, até de outras questões, como TDAH, como dislexia, né? Porque essas alterações não querem dizer que seja autismo. Pode ser qualquer outra Uhum. coisa, pode ser qualquer outro transtorno. E aí dentro, e isso é muito importante que a gente chegou num ponto em questão, Rodrigo. Ó, a Nutri entrou. Boa noite, Nutri, da Clínica de Vai. Agora esqueci. Perdeu. Quando você tem diagnóstico, por exemplo, autismo, esse diagnóstico, Uhum. ele não necessariamente é isolado. Você pode ter autismo, TDAH, autismo, dislexia, autismo e Sim, outro transtorno. tem Então várias você não tem só comorbidades. um, digamos assim, você pode ter Uhum. outros, né? Você pode ter uma vertente de outros sintomas que se encaixam também para outros transtornos. Sim, Boa noite, Elis. Beijão. é, é uma coisa muito complexa, né? Não dá para Por isso que é simplificar muito e... delicado, né, esse diálogo com os pais. Porque Uhum. às vezes um já é muito. Aí tem mais alguma coisa. Então, é um cuidado redobrado, é uma readaptação. Realmente é difícil para eles. Eu me coloco no lugar dos pais. Eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza em fornecer um diagnóstico. Sim. E acho que dá para a gente falar também, Alana, já entrando, né? A gente já falou bastante do diagnóstico, de como que é feita a avaliação. Dá para a gente entrar na questão do autodiagnóstico mesmo, que é muito comum, muito frequente. Às vezes eu já me autodiagnostiquei. Você já não se autodiagnosticou? Tô com Covid, tô com, meu Deus, Já tô com entrou no Google febre, e tô descobriu com... que tinha 5 doenças diferentes. Olha Na só, verdade, não é nenhuma. Acontece muito, né? acontece muito. Uhum. Pode começar, Rodrigo. Eu Eu vou acho que pro dá para a Google. gente começar falando de algumas doenças que são
digamos assim, populares, né? São populares no sentido de que as pessoas acham bonito ter essas doenças, que perfeccionismo, ser narcisista e alguns casos ansiedade, coisas assim. Mas é mais perfeccionismo e narcisismo, né? Só falar eu sou narcisista, eu sou perfeccionista, como se isso fosse um ponto a mais, assim, uma qualidade da pessoa. É aquela coisa assim, cuidado comigo. Uhum. Na verdade, esse autodiagnóstico às vezes pode privilegiar até quem está falando, né? Porque no caso do perfeccionismo, quem já não viu aquelas entrevistas de emprego que a pessoa fala um defeito? Perfeccionista, de Uhum. praxe. Sim. A pessoa se auto-intitular como perfeccionista, ou seja, faz tudo certinho. Não pode sair fora da linha ali de jeito nenhum. Só que a pessoa não leva em conta que alguém perfeccionista realmente não é uma pessoa que vai fazer o trabalho muito bem. É a pessoa que muitas vezes não vai conseguir fazer o trabalho por querer fazer bem demais, né? E Não é a pessoa porque que a vai pessoa entregar tudo lindo e nota 10, mas é a pessoa que não vai entregar nada, porque nada está bom o suficiente para ela. essa que é a questão chave, assim, até para todos os transtornos. O que foge do convencional, o que foge do teu domínio também, né? Então, você ter ansiedade, você querer fazer as coisas bem feito, né? Antes, ó, a Elis falou, antes bem feito do que perfeito. Sim, realmente. Sim. Não existe, na verdade, um padrão da normalidade, né? Porque se você for pegar pela definição, existem 9 tipos de normalidade. Então, a gente não fala em ser normal, mas ser funcional. Aquilo que você pode fazer de melhor, esteja contente com isso. Agora, se você sente ansiedade demais, se você não consegue realizar as suas atividades, se você não está contente com aquilo, não consegue desempenhar um bom papel nas suas atividades, no seu trabalho, no seu estudo, aí a gente precisa verificar com outros olhos. Pode se encaixar para um transtorno. Mas agora, se você fala para bonito, se você acha bonito dizer que tem tudo isso, porque infelizmente virou moda, né, conter transtornos no sentido assim de acumular, aí a gente, né, quem sabe uma terapia resolveria. Mas a gente tem que entender aquilo que foge das tuas mãos. Não consigo, não vai. Não é funcional, não consigo ter as minhas atividades bem desempenhadas, não consigo ser proativo, tá me atrapalhando. Então, a gente precisa verificar com mais cuidado. Até porque o transtorno é algo que causa sofrimento para a pessoa, não é um motivo de orgulho, né? Não é um Quem motivo de não é realmente tem acabar. perfeccionismo, a pessoa sofre com isso, ela não fica feliz de ser perfeccionista. Muito pelo contrário, né? Então, é importante a gente levar em conta isso. E como você já disse, Alana, tem muita coisa na internet que a pessoa começa a ler, ela começa a se encaixar em tudo. Mas ela não entende que não é só ter aquele sintoma que ela é. Né? Não é Uhum. porque eu sou assim que eu vou ter o transtorno. Não, como a gente já falou do diagnóstico. É um processo que demanda vários testes, observação, tempo, tudo isso. Não é só Porque se dá encaixar num medo da sintoma gente em outro. pensar uma coisa também, não ser o período ideal de avaliação dessa criança. Uhum, Então, tem tudo isso. O profissional, ele toma muito cuidado em todos os procedimentos. Procedimento de escuta, de coleta de dados, de anamnese, de transmitir a palavra desde o início até o final do processo, nós tomamos um cuidado excessivo, certo? sim. Então, é difícil também para nós pronunciar uma palavra
que seja decisiva, né? Ou seja, tem isso. Uhum. Sim. E a gente lança uma solução. Tem isso, precisamos fazer isso. Uhum. Sim. Não E é tiro no outro autodiagnóstico que muitas pessoas se dão é depressão, né? Depressão é muito frequente. A pessoa às vezes está mais para baixo, está mais triste, ela já fala assim, eu acho que eu estou com depressão. Porque eu estou chorando, porque eu não tenho vontade de fazer as coisas, né? E E daí aumentou ela não... demais os casos de depressão. Depois do Uhum. Covid, ansiedade, depressão, episódios depressivos, principalmente, é o mais comum. Pânico também, bastante. Pânico, síndrome do pânico. Uhum. É, são devido a todas essas situações de estresse, né? Poxa, a pessoa tinha pelo menos o mundinho dela ali, daqui a pouco já não podia, né? Não podia mais estar perto de ninguém, não podia sair na rua de máscara, um monte Ninguém de esperava um cenário perdas. desse, né, que causou assim uma Uhum. comoção mundial e esse colapso que custou tantas vidas, né, Rodrigo? Ninguém esperava isso. Sim. Então, totalmente compreensível. Passamos por situações difíceis e hoje em dia a gente colhe os frutos, né? A gente está em 2022. De 2019 para cá, aumentaram os casos drasticamente. A gente também tem que verificar da onde vem, qual a origem, né? Às vezes Uhum. não é do Covid, às vezes é de um histórico que vem, né? Cada caso é Já um caso, como eu tem uma disse. raiz, né? Mas às vezes o Covid foi também uma válvula precursora aí para que viesse a calhar esses transtornos e com sintomas depressivos e tudo mais. Uhum. A Elis falou com a gente, Rodrigo. Estou muito feliz que a Elis está participando. Obrigada, Elis. Amanhã estarei aí. Vou deixar o dinheiro na gavetinha. É correto dizer que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro? Eu acho muito poético isso. Eu confesso, eu acho bonito. Uhum. Mas, tecnicamente, nem sempre. A gente tem que avaliar cada Sim. caso em questão, Elis. Mas a ansiedade, eu acho que tem mais a ver com o sofrimento por antecedência. Porque a Sim. depressão são várias. Existem vários tipos de depressão. Depressão paranoide, depressão profunda. Qual outra depressão, Rodrigo? Maior. Episódios depressivos, depressão melancólica, depressão tal. Sim. Então, a depressão é mais difícil da gente afirmar que é excesso de passado. Mas a ansiedade tem a ver, sim, com as pressões do futuro, com o sofrimento por antecedência, desejos frustrados de futuro. Uhum. E às vezes você pode ter depressão e ansiedade. É muito relativo. Sim. Eu acho que o que une as duas, né, tanto a depressão quanto a ansiedade, são as visões distorcidas. Porque a pessoa, tanto com Uhum. depressão quanto com ansiedade, ela tem uma visão que é diferente da real. Ou seja, por medo do futuro, ou seja, por ter um passado, digamos, muito pior na cabeça dela do que realmente foi. Criar esse pesadelo para ela mesma, né? E a ansiedade tem muito a ver também com insegurança, com Uhum. medo de falhar, né? Medo do que pode acontecer. Então, são muito uma perspectiva, uma visão distorcida mesmo da realidade. E a ansiedade também, Rodrigo, eu vejo assim que é um reflexo da atual sociedade, né? Porque existe uma competição velada, então nós temos prazos, nós temos metas, nós temos que correr dia após dia, né? Então, isso acaba gerando naturalmente a ansiedade para a gente, né? A ansiedade
é um dos sentimentos que muitas vezes pode até ser primitivo, porque a gente quer alguma coisa e a gente precisa obter. Eu acho que tá dando delay. Será que não? Opa, acho que não. Eu estava escutando mesmo falar. E assim, o que foge da normalidade, como disse você, né, Rodrigo? O que não é real, né? Esses pensamentos negativos, essas manias que nós adquirimos e que vira compulsivo, né? Aí sim é algo que a gente precisa verificar e que pode ser nocivo, sim, para a nossa saúde mental. A Elis falou também que atualmente estudo nutrição comportamental e estudamos muito sobre a ansiedade. E aí a gente desconta na comida, né, Elis? Isso é muito comum. Tem muito a ver com a compulsão, né? Compulsão Uhum. alimentar. Daí a Ou come pessoa demais fica ou come de ansiosa, menos. ela vai para a comida. Tá, num estado depressivo, também apela para a comida. Aí seria a fome emocional que a gente tenta suprir a todo custo e Uhum. nunca Um, consegue, um né? mecanismo de Sanar compensação, né? o mecanismo de compensação. Exatamente, tá interligado. Ó, Juscelia, que saudade, Ju. Acho Deixa eu que assinar pra ela. Saudades da nossa turma de supervisão. Solange, boa noite. Então, eu acho que assim, a questão da fome, muito ligada de ordem emocional, muito ligada à nossa ansiedade, o que a gente quer, o que a gente não consegue obter, o que a gente já passou no passado, as nossas frustrações, a gente vai descontar em algum lugar, muitas vezes é na comida. Uhum. E aproveitando que a gente está falando desse tema de depressão e ansiedade, tem uma coisa muito bacana para lidar com a ansiedade, que é justamente essa questão do planejamento. O planejamento, ele ajuda a pessoa a ser menos ansiosa, porque a ansiedade é sempre naquela questão da incerteza, né? A pessoa tem incerteza Uhum. sobre como vai ser, sobre o que ela tem que fazer, o que os outros vão fazer para ela. E quando você tem algo bem detalhado, bem planejado, acaba ajudando ela a ter menos espaço para imaginar o que poderia acontecer, né? É verdade. Por exemplo, A você gente fica usa muito o ansioso TCC, né, pensando, Rodrigo? por exemplo, você fica ansioso pensando assim, eu vou estar aqui na live, mas não vai dar tempo de eu pagar a minha conta de luz. Se você tem um planejamento, por exemplo, a live acaba em 20 minutos. Você sabe que vai dar tempo de você pagar a tua conta de luz, você não precisa ficar preocupado. Então, quando você planeja, as coisas se abrem menos espaço para imaginar coisas ruins que possam vir a acontecer. E que são projeções da nossa mente. Sim. Uhum. Visões 50% de distorcidas. chance de que aconteça, 50% de chance de que não aconteça. Muitas vezes não acontece, mas a gente já pensa pelo lado negativo. Então, acho excelente. Existem muitos exercícios da TCC, eu lembro, até no tempo da faculdade, né, Rodrigo, que tinha alguns exemplos para nós. E para quem segue essa abordagem, você verificar sempre, do início ao fim, né, fazer um planejamento por antecedência. Uhum. Também tomar muito cuidado para que, se não saia como planejado, não se frustrar, não dar o efeito rebote. Né? O Sim. efeito esperado é de previsibilidade. Previsibilidade tem a ver com calma, ou seja, você organiza para você ter calma e se sentir mais tranquilo para realizar o que você precisa. Tomar muito cuidado, às vezes as coisas também não saem como planejado, né? Tem os seus Sim. nuances, mas aí a gente precisa trabalhar também a flexibilidade, não é mesmo, Rodrigo? O Sim. entendimento Com real certeza. sobre as coisas. Uhum. O Israel falou com a gente. Você quer ler, Rodrigo? Pode ler, Alana.
Exatamente, principalmente nesse início do ano, muitos desenvolvem a ansiedade devido à autocobrança. A autocobrança é muito comum, Uhum. Sim. até diante do E nosso traz muita cenário consequência, competitivo né? social, né? O nosso cenário, ele é naturalmente competitivo, então isso remete à autoexigência, à autocobrança. A gente está sempre buscando dar o melhor de si, às vezes acaba se frustrando e se sentindo mal, se sentindo incapaz. Isso é muito comum. E normalmente tem questões relacionadas à infância, né? É muito comum, Também. por exemplo, a gente até orienta os pais a tomarem cuidado com isso, quando vai falar perto do filho dos problemas. Ah, porque eu perdi o emprego, porque eu estou endividada, porque eu vou ter que vender o carro, porque meu casamento acabou. Quando você fala isso perto da criança, muitas vezes ela assume esse problema como se ela tivesse que resolver. E E daí às ela vezes ela fica acaba se culpando. desesperada, porque ela tem que dar um jeito da mãe conseguir um emprego, ela tem que dar um jeito de salvar o casamento do pai, ela tem que dar um jeito de conseguir que não precise vender o carro. E tudo isso gera uma autocobrança na criança muito grande, que depois de adulto traz isso também. Isso é verdade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que essa criança também não seja incompreendida. Porque é muito Uhum. fácil o pai falar assim, ah, mas isso não tem a ver com ele. Mas na cabecinha dela tem. Sim. Uhum. Ah, mas isso não sei o quê. Então, às vezes eu vejo assim uma certa falta de sensibilidade dos pais, de entender esse universo infantil, porque é um universo um pouquinho disperso do nosso, né? Sim. Tem questões que pertencem a eles. A E criança não é um adulto pequeno, né? É muito isso era diferente um termo disso. antigo, né, Rodrigo, do século XIX. Uhum. Então, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, assim, para falar sobre os problemas de casa, porque as crianças estão cada vez mais observadoras, cada vez mais participantes dos assuntos de família e saber definir, né, o que pertence à criança dentro da fase, dentro do contexto dela, e o que pertence ao mundo dos adultos, aos provedores, pai e mãe. Sim. Para a Saber criança é muito difícil diferenciar. separar essas coisas, né? Ela acha que o problema é do pai, mas ela tem que ajudar também, ela tem que dar um jeito também, Uhum. ela tem que correr Porque ela atrás faz parte disso. daquele mundo, né? Ela Aham, pertence ao mundo dos pais, ela veio dos pais. sim. Então, nada mais natural que ela abstraia, absorva os problemas da família e encare junto com o pai e a mãe o que está acontecendo. Eles vão fazer isso. Uhum. Então, aos pais, não subestimar o entendimento dos filhos e a participação deles. Eles têm que se Sim, sentir seguros também e eles também têm o seu percentual de participação no que lhes é cabível. Filho, você pode fazer algumas atividades de casa. Filho, você pode ir com a mãe em tal lugar. Você vai no mercado. O que que você acha de. Vamos jantar alguma coisa diferente. Filho, o que que você sugere? Sugestões. Fazer com que a criança participe de forma saudável. Não participar dos problemas que não competem a ela. Se tem algum sim, problema para resolver, conta para pagar. Vai a algum lugar ou deixa um horário em que a criança não esteja em casa e conversem sobre isso, né? Mas quando a criança estiver em casa, fazer com que aquele ambiente, aquele lugar, aquele momento seja valioso para os três. De forma em que os uhum. três, né, se tiver mais integrantes da família, seja complementar e satisfatório. E tomar muito cuidado também o como fala, né? Porque às Uhum, vezes a a pessoa maneira. fala assim, ah, mas eu não disse nada demais. Mas de repente, do jeito que você fala, você assusta a criança, Uhum. né? Para você pode ser algo que não é tão importante, não é tão grave,
Mas do jeito que você comunica isso, para a criança pode parecer algo muito difícil dela lidar com isso. É o draminha dela, né? A Elis falou, Uhum. que valiosas essas informações para nós pais. Obrigada, Elis. Estamos aí. Mandem aí pra gente. E se a gente não sabe, a gente pesquisa, né, Rodrigo? Não tem coisa ruim. Vamos no Google. A gente ajuda Ligamos vocês, do jeito que para a professora Iaia. eu participei de uma palestra fenomenal, que era a moça que veio para dar palestra de assistência, e ela falou que a filha dela tinha um segredo. E era o pior segredo do mundo. E ela, meu Deus, já passou na cabeça dela, mexeram com a criança, quem que foi, brigou, né? Coisas horríveis passam na cabeça da mãe enquanto adulta. Uhum. E a criança, depois de muito tempo falando que não podia falar o pior segredo do mundo, que só a irmã sabia, falou que ela fazia xixi na piscina da avó. Uhum. E aí, né, se fosse uma mãe que não estava nessa área, poderia ter falado assim, isso é uma bobeira, isso não é nada. E não é mesmo, assim, né, algo muito grave. Sim, da Mas, dimensão. no mundo da criança e da irmã, isso é muito sério para ela. Porque ela fez algo errado. Também a gente vê o reflexo da criação dos pais nessa frase. Ela sabe que é um segredo, ela sabe que é errado, ela sentiu-se segura para falar para a mãe, que na maioria das vezes a mãe tem uma figura hierárquica, né? De talvez punição, né? E alguns momentos ali não é de igual para igual, a mãe está sempre um pouquinho mais acima, né? Nessa escala de relevância e da autoridade. Mas ela falou para a mãe. Olha que interessante isso. A criança passou por todo o entendimento de saber que aquilo estava errado. Sentiu-se segura e confiante de conversar com a mãe. E essa é uma questão que para ela mexeu muito. Então veja, eu acho que a gente tem muito mais a aprender com as nossas crianças do que a gente ensinar para ela. É ter também a sensibilidade de ouvir ela, né? Porque dependendo do modo como se desse essa história, poderia ser uma trava. A criança não ia mais falar nada, né? Tem que validar a De palavra repente da criança. pega os pais num dia não muito bom, e daí o pai fala assim, eu tô aqui preocupado com tanta coisa, você vem me falar uma besteira dessa? E eu com Pronto, a isso, criança não vai mais falar nada. e eu Né? com isso, fez xixi na piscina da avó, e eu com isso. Parece tão Então, cria uma insignificante, né? trava, cria um bloqueio para a criança. Mas não é insignificante. São questões pessoais de uma faixa etária que não é a nossa. Então, Sim. vamos ter a sensibilidade também com o próximo. Talvez não só com os nossos filhos, né? Mas com as crianças que estão ao nosso redor. Sim. A gente tem que cuidar bem delas para que mais tarde sejam nossos colegas, nossos amigos e não nossos rivais. Porque elas vão chegar um dia nesse mundo que nós estamos. E que elas sejam crianças bem resolvidas, né? Futuros adultos bem resolvidos. Sim. A gente está falando dessa questão de valorizar, né, de ter essa sensibilidade. Isso também acontece muito com os idosos. Muitas vezes o que o idoso fala é algo que está muito mais relacionado ao passado, à história de vida dele, do que algo que é muito preocupante, que é muito grave, né, urgente. Mas para ele é importante ele contar aquela história, para ele aquele problema é né, tem muitos idosos assim que têm uma preocupação excessiva com o filho, e o filho já tem 30, 40 anos, mas ele se preocupa, né? Mas Faz ser parte ali. filho, né? Então, a gente tem que valorizar também, aprender a ter essa sensibilidade de valorizar o que a pessoa traz. Não é só para criança, mas para idoso, para pessoas aí que estão dispostas a falar, né? Rodrigo, de autodiagnóstico a gente já foi falando um monte.
Já estamos há 1 hora falando. Pessoal, vocês têm mais alguma questão? Não sei, Rodrigo, você quer falar mais? Passou Isso que eu aí, nem vamos ver vi. isso. Passou rapidinho, né? Passou, a Elis falou que está amando. Obrigada, Elis. Mandou um coraçãozinho. Não sei se eu já comentei que eu tenho déficit, mas ela falou, nossa, que valiosas essas informações para nós pais. Acho que eu já falei, né? Já falou. Mas falo mais uma vez, porque é muito bom ler esses comentários, tá, gente? Estou muito feliz. Hoje tivemos muitas pessoas participando, né, Rodrigo? Sim. O pessoal está de férias, mas está nativa, está online roteando. É verdade. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez do teu lado, falando sobre assuntos muito relevantes, Obrigado. falando sobre, né, atualidades, que no nosso campo também as notícias, as informações, elas vão se modificando, elas vão se atualizando, e a gente precisa acompanhar esse fluxo, não é? Sim. E agradeço, gente, agradeço de coração, gratidão, que esse ano a gente tenha muito mais live pela frente e que a gente consiga trazer mais assuntos do interesse de vocês. Afinal de contas, a gente trabalha para vocês, para os telespectadores. E o meu muito obrigado. Obrigado aí pela presença, pessoal, por estar participando com a gente, né, conversando junto. Porque a ideia da live é essa, né? Não é dar aulinha, dar curso, não. A gente está aqui para conversar, para dialogar, para trocar experiências. Isso que é o importante. Ideia, né? Né? Poder aprender também com vocês, que eu acho muito importante. Sim. Com certeza. Então é isso. Boa noite, pessoal. Posso fechar, Rodrigo? Pode fechar. Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.